Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa videoaula nós vamos trabalhar sobre derivadas superiores. Eu vou explicar o que é uma derivada segunda, vou mostrar a notação de Leibniz, que está aqui bonitinha para nós, vou mostrar também outros tipos de notação para derivada segunda e vou resolver alguns exemplos, beleza? Uma aula muito importante e também bem tranquila. Vamos lá? Pessoal, começando essa aula então, quando nós estamos falando de derivadas superiores, isso quer dizer que você pode pegar uma função e derivar ela mais de uma vez. Por exemplo, a função y igual a x. Se você derivar ela uma vez, a derivada de x é 1. Beleza, essa é a primeira derivada. Se você derivar de novo, aí a derivada de 1, que é uma constante, passa a ser 0. Isso quer dizer que a segunda derivada é 0. Então você sabe que existem funções que podem ser derivadas mais de uma vez. Nesse caso, nós vamos falar da derivada segunda. Pela notação do matemático Leibniz, ele diz assim, ó, a derivada em relação a x da derivada de y em relação a x, ou seja, você vai derivar algo que já foi derivado, pode ser representado assim ou pode ser assim, ó, a derivada segunda da função y em relação a x. Veja que tem um 2 aqui, que você não vai entender como um expoente, mas sim como a derivada segunda. É lógico que essa notação aqui, para nós, ela não é muito usual. A notação mais usual e mais simples é assim, ó. Se você tem uma função f de x, então a derivada segunda vem com dois risquinhos. Isso quer dizer que se na sua prova tiver lá assim, determine f duas linhas de x. Isso quer dizer que determine a derivada segunda da função f de x, tá? Não vai esquecer isso. Ou outra notação é derivada segunda da função f de x. É tranquila a notação, né? Veja que aqui eu deixei dois exemplos, ó. O primeiro é a função f de x igual a x à quinta mais 6x² menos 7x. A segunda é a função y igual a cosseno de 2θ. Nos dois casos eu vou calcular a derivada segunda. Mas é lógico, para calcular a derivada segunda, primeiro eu tenho que calcular a derivada primeira. Vamos fazer isso? Pessoal, iniciando a resolução, então eu vou começar com essa aqui, ó. F de x é igual a x à quinta mais 6x² menos 7x. Deixa eu copiar ela aqui, ó. F de x é igual a x à quinta mais 6x² menos 7x. E vou calcular a derivada primeira, que é a derivada de um polinômio, é bem fácil de calcular, né? Então aqui ficaria assim, f' de x igual a derivada primeira. O expoente desce, né? Então vai ficar 5x. E aqui perde uma unidade elevada a 4, mais. Aqui o expoente desce, 2 vezes 6, 12. X, aqui perde uma unidade, vai virar 1, mais 1 não precisa aparecer, menos a derivada de 7x, 7. Beleza, acabei de fazer a primeira derivada, que isso a gente já vem fazendo já faz um tempo e é bem tranquilo. Aí, agora nós vamos fazer a derivada segunda dessa função. Aí você vai lá e vai fazer f, duas linhas de x, ou seja, a derivada segunda é igual. Aí você vai proceder do mesmo jeito, ó, o expoente desce, 4 vezes 5, 20. 20x é o quê? O 4 perde um expoente, 3. Mais, qual é a derivada de 12x? Aí fica só o 12. Menos, qual é a derivada da constante 7? 0. Então, essa aqui é a derivada segunda dessa função bonitinha aqui. Só para não ficar assim com esse 0, vou deixar ela mais organizadinha aqui, ó. Então, nós temos que a derivada segunda de f de x nada mais é do que 20x ao cubo mais 12. Bem tranquilo, né, pessoal? Nada assim que vai dar medo ou assustar, né? Se você sabe derivar duas vezes é bem tranquilo. Vamos para o próximo exemplo, então.
No outro caso, nós temos y igual a cosseno de 2θ. Y igual a cosseno de 2θ. Veja que aqui eu tenho uma função dentro da outra. Eu tenho a função cosseno que está sendo aplicada na função 2θ. Então, quando eu for derivar isso aqui, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Deriva de fora, conserva de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, vamos lá, ó. Y' igual. Derivada da de fora, derivada de cosseno, menos seno, preserva a de dentro, 2θ, vezes, agora, deriva a de dentro, e a derivada de 2θ é como se fosse a derivada de 2x, que aqui o θ é que é a nossa variável. A derivada de 2θ é 2. Para finalizar, então, aqui nós teríamos que y duas linhas, ou melhor, aqui é a y', né? É uma derivada só que nós fizemos. Y' é igual menos 2 seno de 2θ. Perfeito. Então, a primeira derivada eu acabei de fazer. Temos que fazer agora a segunda derivada, porque nesse exemplo nós estamos trabalhando com a derivada segunda. Então, vamos lá. Pessoal, para derivar isso aqui, então você tem que preservar a constante, ó, y, duas linhas. Preserva a constante, menos 2. Qual é a derivada de seno? A derivada de seno é cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de 2θ. Só que veja, aqui de novo nós temos uma função dentro de outra função. E nesse caso aplica a regra da cadeia. Deriva de fora, conserva de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então agora eu tenho que derivar 2θ. E a derivada de 2θ é 2. Gente, agora só para finalizar aqui, ó, y duas linhas igual então. 2 vezes menos 2 deu menos 4 cosseno de 2θ. Perfeito? Então a derivada segunda, ela não é nenhum mistério. Tudo bem tranquilo e bem calmo. Vamos ver se a gente faz mais exemplos então. Pessoal, para finalizar essa aula então, vamos fazer uma derivada segunda de uma função um pouco mais bonitinha. Eu tenho aqui a função f de x, que é igual a x cosseno x. E eu quero ver como é que fica o cálculo da derivada primeira e da derivada segunda nessa função. Observe que aqui eu tenho um produto de duas funções, então eu vou ter que aplicar a regra do produto. Aí gostaria de lembrar vocês que muitos professores acabam aplicando a regra do produto de maneira diferente, porque não dá problema. Por exemplo, derivar a primeira, conservar a segunda, mais conservar a primeira, derivar a segunda. É equivalente a conserva a primeira, deriva a segunda, deriva a primeira, conserva a segunda. Porque a hora que multiplicar e somar, isso aí não tem nenhum tipo de problema. Você tem que tomar cuidado na regra da derivada do quociente. Porque daí, como não é uma soma, se você inverter os termos, o que era positivo vira negativo e o que era negativo vira positivo. Aí tem problema, hein? Mas aqui não. Então aqui, ó, nós vamos calcular a derivada primeiro, f' de x, da função x vezes cosseno x. Como é a derivada de um produto, então eu vou fazer a seguinte regra. Deriva a primeira, derivada de x, 1. Conserva a segunda, cosseno x. Mais, agora inverte, conserva a primeira, x. Deriva a segunda, a derivada de cosseno x é menos seno x. Talvez alguém fique curioso e fale assim, professor, por que quando você deriva cosseno x, você não aplica a regra da cadeia, que é deriva de fora e depois deriva de dentro? É porque a derivada de x dá 1. E você multiplicar por 1 não vai alterar em nada. Então, se você quiser aplicar a regra da cadeia aqui, você vai obter o mesmo resultado, porque você vai ter que derivar x e a derivada de x é 1. Por isso não deriva. Agora, se aqui fosse 2x, 3x,
Aí tinha que fazer. Pessoal, só vou dar uma ajeitada aqui então para a gente terminar a derivada primeiro. F' de x é igual a 1 vezes cosseno x. Cosseno x, aí aqui menos vezes mais, menos x seno x. Olha que bonitinho que ficou. Nós caímos agora numa função um pouco maior. Ela tem o primeiro termo que é cosseno x e no segundo termo ela tem um produto de duas funções. Então aqui eu tenho que aplicar a regra do produto novamente. Vamos ver como é que fica. Então agora a derivada segunda, hein? F duas linhas de x igual. Isso tende a ficar um pouquinho maior. A derivada de cosseno x menos seno x menos, aí eu vou abrir parênteses, tá? Vai lá, derivada do produto. Deriva a primeira, 1. Conserva a segunda, seno x. Mais, conserva a primeira, x. Deriva a segunda, a derivada de seno x, cosseno x. Pronto, acabou, derivamos tudo. A única coisa que falta agora é a gente organizar isso aí e fazer a distributiva do sinal. Então eu tenho que, vou pular uma linha aqui para ficar mais organizado, que a derivada segunda da função f de x é igual a menos seno x. Aí aqui, 1 vezes seno x. Joga o sinal para dentro, então menos seno x. Aí aqui eu tenho x cosseno x. Joga o sinal para dentro, menos vezes mais, menos x cosseno x. Resultado final, então, eu tenho 2 seno x negativo. Então, a minha derivada segunda em relação a x é menos 2 seno x menos x cosseno x. E fim. É bem tranquilo, né, pessoal? É bem legalzinho. Então, fazer a derivada segunda, ela é algo fácil, desde que você conheça e saiba fazer a derivada primeiro. Aí alguém pode perguntar, professor, mas acaba aí derivada segunda? Não. Você pode calcular a derivada terceira, a derivada quarta, a quinta derivada e assim vai. Mas isso aí é um tópico para a próxima aula, beleza? Pessoal, então agora aquele pedidinho, se você puder, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa um joinha, que quando você dá um joinha, o YouTube espalha o vídeo achando que o vídeo é legal, bacana, isso aí você me ajuda, beleza? Me ajuda aí. E se quiser deixar um comentário, deixe aí. Pode ser uma crítica também, não tem problema. Com a crítica a gente evolui. Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!